Olá pessoal! Neste vídeo apresentaremos o guia de boas práticas para a utilização de rádios outdoor. Dividimos o guia em 4 tópicos, que são zona de Fresnel e visada do enlace, análise do ângulo de elevação das antenas, posicionamento do POP e setorização e, por último, cálculo de nível de sinal. Caso tenha interesse em algum tópico específico, clique no botão do tema de interesse e pule para a parte do vídeo que trata sobre esse assunto, ou aguarde e assista a todos em sequência. Zona de Fresnel e visada do enlace. É comum pensarmos, intuitivamente, que a propagação do sinal sem fio é feita em uma linha reta entre os equipamentos. Entretanto, essa afirmação não é verdadeira. As ondas de rádio se propagam em maioria no que chamamos de zona de Fresnel, destacada em verde. E, para que tenhamos boa visada no enlace, é necessário que ao menos 60% da zona de Fresnel esteja desobstruída. O cálculo do raio da zona de Fresnel é dado pela fórmula 8,656 vezes a raiz quadrada da distância em quilômetros sobre a frequência de operação em GHz, e o raio mínimo necessário é equivalente a 60% do raio ideal. Exemplificamos o cálculo para um enlace de 10 km, cuja frequência de operação é 5,8 GHz. Para este cenário, temos o raio ideal com 11,4 metros e o raio mínimo com 6,8 metros. E, para que tenhamos visada neste enlace, a linha entre os dois equipamentos deve estar ao menos 6,8 metros acima do obstáculo mais alto do percurso. Trazemos também 2 exemplos de aplicação onde temos visada prejudicada. Em ambos os casos, um ponto a ponto entre 2 WONs 5000 está sendo obstruído por obstáculos. Nos 2 cenários, devemos utilizar uma haste para elevar os equipamentos e ficarmos acima dos obstáculos. Ainda se tratando do tema, destacamos a importância de ficarmos atentos às áreas de sombra, pois seu enlace pode ser inviabilizado em virtude de uma delas. Análise do ângulo de elevação. Saber a que distância do POP os clientes começam a receber sinal do base station e se é necessário ou não incliná-lo na torre são informações essenciais para garantir um bom nível de sinal aos seus clientes. O ângulo de elevação de uma antena representa a abertura no eixo vertical em que será emitido o sinal. Com base no ângulo de elevação, é possível saber se o seu cliente está dentro da área de cobertura do base station, se é necessário e quantos graus deve-se incliná-lo, e também sua distância máxima de cobertura para os casos em que é necessário inclinar mais da metade do ângulo de elevação. O cálculo da distância mínima entre o cliente e a torre é dado pela altura da antena na torre, menos a altura média dos CPEs nas instalações, sobre a tangente do ângulo de elevação dividido por 2, mais o ângulo de inclinação. Para um cenário onde um APC 5M90+, está a 40 metros de altura e o CPE a 5 metros, com um ângulo de elevação de 16 graus sem incliná-lo, os clientes precisarão estar ao menos a 250 metros da torre para que recebam um bom nível de sinal. Destacando a importância de inclinar a antena na torre, com 5 graus de inclinação, a distância mínima entre os CPEs mais próximos e a torre cai para 150 metros. Ainda no mesmo cenário, se inclinarmos 10 graus a antena, calculamos a distância mínima da mesma maneira e a distância máxima é dada pela altura da antena na torre, menos a altura média dos CPEs nas instalações, sobre a tangente do ângulo de inclinação, menos o ângulo de elevação dividido por 2. Sendo assim, a distância máxima de cobertura desta antena é de aproximadamente 1.002 metros.
posicionamento do POP e setorização. É de extrema importância para um sistema de ponto-multiponto que seja escolhido um local adequado para a instalação do POP. Deve-se escolher uma área centralizada e com boa visada para as regiões que deseja atender. Depois de escolhido o local para a instalação do POP, é necessário dividi-lo em setores com base no ângulo de abertura horizontal das antenas utilizadas. O APC 5M90+, por exemplo, possui antena integrada com um ângulo de abertura de 90 graus. Portanto, é necessário utilizar 4 equipamentos para que tenhamos cobertura de 360 graus. Cálculo de nível de sinal. É comum durante nossas instalações, depois de configurarmos os equipamentos e alinharmos as antenas, nos perguntarmos: será que o nível de sinal recebido está de acordo com o esperado? Essa pergunta pode ser facilmente respondida através de um cálculo que estima o nível de sinal para um determinado enlace. Com base na distância do enlace, na frequência de operação, potência configurada no transmissor e no ganho das antenas dos equipamentos, é possível estimar o nível de sinal ideal para aquele cenário. O nível de sinal ideal para a recepção é obtido através da soma da potência de Tx em dBm, ganho da antena do transmissor e receptor, menos 92,45, menos 20 vezes o logaritmo da distância em quilômetros, menos 20 vezes o logaritmo da frequência em GHz. Em nosso cenário de exemplo, temos um enlace de 15 km com 26 dBm de potência, ganho das antenas de 23 dBi e canal de operação de 5.150 MHz, equivalentes a 5,15 GHz. Ao substituirmos esses valores na fórmula, sabemos que o nível de sinal ideal é de aproximadamente menos 58 dBm. E caso estejamos com mais de 5 dB de diferença do nível estimado, é recomendado revisar o alinhamento e visada do enlace. Bom pessoal, este é o guia de boas práticas para a utilização de rádios outdoor. Se você gostou, nos ajude dando um like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo em nosso canal Intelbras BR. Até logo!